Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Hoje eu estou trazendo para você, a segunda parte do vídeo de costura desse conjunto aqui, que é um molde grátis, que eu já deixei lá no site para vocês há muito tempo, mas não tinha o vídeo da costura. Muita gente tem dificuldade de estar fazendo esse modelo, então pediu aí, E nós pedimos para a Simone, que é a costureira oficial aqui do nosso canal MCO, ela está fazendo para nós, hoje a parte da calça. Se você não viu ainda a parte de costura do cropped, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para você ir lá assistir, que é o conjunto, Ela tá fazendo o vídeo do conjunto. Na descrição também vai estar o link para você ir lá baixar o molde, que é totalmente grátis lá no nosso site, tá bom? Bom, antes do vídeo da costura, eu quero aproveitar para chamar você para o nosso grupo de ofertas de moldes. Isso mesmo, nós temos agora um grupo no WhatsApp que toda semana a gente coloca vários moldes em oferta com até 50% de desconto. Moldes em PDF para você baixar, e fazer suas roupas. Os moldes MCO que todo mundo adora aí, que faz tudo, dá certinho as roupas. Então, você tem a oportunidade de comprar esses moldes com até 50% de desconto. Aí eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário, para você ir lá entrar nesse grupo. Se você chegou lá no grupo, não viu nada, não viu nenhuma oferta, fica lá um pouquinho, aguarda, porque a gente está sempre repostando, Porque no grupo do WhatsApp, quando você chega, você não vê nada, você só vê o que foi postado depois. Então, a gente está sempre repostando para quem está chegando, tá? Pode chegar lá no grupo, ficar lá quietinho, que a gente vai estar repostando para vocês. Essas ofertas são de segunda a sexta-feira. A gente escolhe durante a semana ali alguns moldes e coloca lá. E na quarta-feira tem promoção relâmpago. Isso mesmo, por 24 horas a gente coloca alguns moldes lá, para você comprar, mas é preço assim de 50% de desconto, mas somente por 24 horas. Então você tem que ficar ligadinho no grupo, porque pode surgir uma oferta de um molde que você está querendo muito, E ele vai ficar lá por pouco tempo. Quando você viu, já passou. Então tem que acompanhar o grupo para você não perder nadinha. A gente talvez vai aumentar, colocar 2 vezes por semana a oferta relâmpago. Então fica ligadinho aí para você não perder nada. Vamos lá assistir o vídeo da costura? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Simone Ludovico, faço parte da equipe da professora Vânia Machado e para este modelo nós usamos aqui o tecido linho misto da loja Maximus Tecidos Finos, que eu tenho certeza que você já conhece. E se você ainda não conhece essa loja maravilhosa, vai estar aqui na descrição do vídeo as informações, o link para você ir lá conferir. Esse é um linho misto de ótima qualidade, um caimento maravilhoso, como vocês podem ver, tá? Um toque super macio e se tratando, de fibra, ele é misto, mas contém fibras naturais, então é necessário fazer, deixar o seu tecido de molho para fazer o pré-encolhimento desse tecido, tá? Para depois você não ter uma infeliz surpresa depois da sua peça pronta. Então, faça sempre aí, deixe o seu tecido de molho, faça a lavagem para ter o pré-encolhimento. Uma outra dica para trabalhar com esse tecido é que ele desfia com um pouco mais de facilidade. Então, para que você possa trabalhar com mais tranquilidade, então evite ficar manuseando muito próximo à borda onde você cortou, para que ele não fique desfiando. Fora isso, ele é um tecido delicioso de se costurar, muito bom. Mesmo para você que seja iniciante, você vai gostar de trabalhar com esse linho misto aqui, porque ele costura com muita facilidade. Muito bom mesmo de costurar. Então, nós super indicamos, eu super indico esse linho misto. Você pode usar para fazer blusas, saias, vestidos, calças, pantalonas. Fica perfeito, ele tem um caimento maravilhoso. Então, você tem uma infinidade de opções de modelos para fazer com esse tecido aqui, o linho misto. Além de ser um tecido fresco, gostoso, macio, uma maravilha. Lembrando que lá na loja da Maximus tem outras cores, tá, gente? Aqui eu escolhi na cor crua, mas lá tem diversas cores. Então, dá uma conferida lá no site da loja Maximus Tecidos Finos. E vamos para nossa aula. Bom, agora estou aqui com o plano de corte da nossa calça. Então, aqui eu tô com o tecido dobrado, aqui tá a dobra do meu tecido. E aqui eu posicionei o molde das costas, Aqui, aproveitando os espaços, porque primeiro eu posicionei, o molde costas, verifiquei o fio, porque isso aqui é de suma importância, você verificar o fio da sua calça, como eu já expliquei sobre o fio. Então, você tem que medir o valor que tá dando daqui até aqui a auréola, no caso, esse aqui meu tá dando 26 centímetros, e aqui ele precisa dar os mesmos 26 centímetros, tá? Daqui até a nossa linha de fio.
Então, primeiro eu posicionei a parte costas, depois posicionei aqui a minha parte frente, ela é cortada aqui, mas aqui eu encostei, porque já tem margem de costura, não tem problema, e para aproveitar melhor o tecido. Então, aqui eu posicionei, também vi aqui o meu fio, nesse caso aqui a distância tá de 6,5 cm aqui, e 6,5 cm aqui. Então, aqui é a mesma coisa, medido tudo certinho. Então, a frente, né, já tá posicionada e as costas posicionadas. Aí, eu aproveitei aqui o espaço, coloquei o pertingal e a braguilha, lembrando que eu só preciso de um de cada, né? Eu tô com o meu tecido dobrado aqui, mas eu só preciso de um de cada um desses aqui, certo? Pra cá, eu coloquei, ó, eu tenho aqui a faixa, que é para ser cortada no tecido dobrado, então ele já tá aqui na dobra. Aqui eu tenho o meu cós, aqui eu aproveitei esse espaço, coloquei o molde da presilha, e falta só aqui o bolso e mais uma faixinha do cós, de acabamento do cós. Bom, aqui eu tenho o bolso, que é 2 vezes no tecido. Então, aqui com o tecido dobrado, né, eu já tenho as 2 partes, cortando uma vez só. Eu deixei ele rente à dobra e depois aqui eu vou abrir aqui nessa dobra, tá? Porque eu preciso de 2. Aqui também eu tenho o detalhe do cós, que é apenas uma vez no tecido, tá? Não precisa estar no tecido dobrado aqui. Então, apenas uma vez no tecido, eu já consigo aqui o detalhe do meu cós. E aqui nós já vamos ter todas as partes do nosso molde, é só cortar rente ao molde, porque já está com margem de costura, e vamos passar para a costura. Vamos começar aqui a montagem da nossa calça. Então, aqui eu tenho a minha braguilha, o meu pertingal. Bom, e nós vamos passar aqui uma costura de acabamento aqui na nossa braguilha. Aqui no nosso pertingal nós vamos dobrar avesso com avesso, né, deixar o direito para fora, certo? Então, você vai alfinetar. E vamos passar uma costura de acabamento, ó. Aqui na parte de baixo e na lateral. A parte de cima não há necessidade. Então, aqui, ó, já passei overlock. Nesse caso, você pode estar usando tanto overlock quanto zigue-zague para fazer o acabamento, tá? Então, aqui eu vou reservar. Nós vamos pegar aqui a nossa parte frente, porque ela tem... Eu já até fiz o acabamento aqui do meu gancho, então você aí vai fazer o acabamento do seu gancho, né? A costura de zigue-zague ou overlock aqui no gancho. E aqui, ó, nós vamos separar aqui. Nós tô com o avesso para fora, vou abrir aqui, ó, e deixar o direito para cima. Então, aqui, ó, eu tô com o meu direito para cima da minha parte de frente, tá? Vou pegar a outra parte de frente, porque a parte de frente ela tá dividida em 2, certo? Então, aqui eu vou pegar agora a lateral. Tenho aqui a minha lateral. Vou pegar aqui. Ó. Vou abrir aqui. E vou colocar o meu direito, ó. Virar aqui, eu tava assim, com a avesso pra fora, vou botar o meu direito aqui pra cima. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o direito da lateral com o direito do meio frente. Agora, eu vou chegar um pouco pra lá, deixa aqui, pra gente poder ver aqui. Oi, meninas, dando uma paradinha aqui para explicar para vocês que é exatamente neste momento que a gente faz a aplicação do bolso. Eu me confundi com a xerox da foto e só depois quando eu vi a foto real que eu vi que o bolso era encaixado aqui na costura. Ele está feito mais à frente no vídeo, mas lá eu vou falar para vocês e é nesse momento aqui que é feita a colocação do bolso, tá? Então vocês assistam todo o vídeo primeiro para depois poder fazer o de vocês, tá bom? Agora, aqui, eu vou pegar, eu tô com o direito pra cima, né, das 2 partes, vou juntar aqui, ó, vou deitar a lateral por cima do meu meio, e vou colocar, ó, direito com direito, vai ficar meu avesso pra fora, vou aqui alfinetar, porque agora nós vamos costurar esse meio aqui. Isso aqui você vai fazer dos 2 lados, tá? Tô fazendo aqui desse lado, você vai fazer da outra perna também, né, aqui uma perna, você vai fazer das 2 pernas. Então, aqui você vai alfinetando até aqui a barra. Perceba que o molde vai casando, ó, corretamente. Então, você vai fazer isso, né, com a outra perna também. E nós vamos passar uma costura reta com 1 centímetro de margem, que é a margem do molde, tá? E uma costura de acabamento, zigue-zague ou overlock. Então, pronto, ó. Passei aqui a costura reta e também a costura de acabamento. Então, aqui, ó, abrindo, temos aqui a nossa parte de frente. Agora, eu vou passar uma costura de
pesponto aqui, com a distância do calcador da minha máquina. No caso, como eu estou usando a industrial, ela tem uma distância de meio centímetro. Então, aqui para mim já é suficiente. Se você costurou certinho também, deixando a margem de 1 centímetro, você também consegue fazer com a distância do calcador da máquina doméstica, que é de 0,75. Vai ficar bem na beiradinha. E aí eu vou passar aqui a costura, né, afastado daqui a distância de um calcador, que vai ficar desta forma aqui, ó. Eu já fiz aqui do outro lado, para mostrar aqui para vocês. Ó, vai ficar assim. Vou botar de pertinho para vocês verem. Ó, eu passei a costura aqui, tá vendo? Tá com uma distância de um calcador aqui para a borda da minha costura. Então, vai ficar assim toda a minha parte de frente. Agora que nós fizemos isso aqui, né, vamos fazer dos dois lados. Então, eu tô aqui com as minhas duas partes, né, já feita. Lembrando, gente, que quando eu fiz essa costura aqui, eu joguei a margem de costura, a sobra, pro lado da lateral, tá? Não pro meio frente, não, pra lateral. Então, joguei a costura pra cá pra passar, pra fazer o pesponto, tá certo? Então, a gente joga pra lateral. Agora aqui, nós vamos fazer a aplicação da braguilha. A professora Vânia já tem vídeo aí específico sobre braguilha, então a gente vai deixar aí na descrição do vídeo o link para você aprender a aplicar a braguilha certinho, tá? Então, aquela forma de aplicar é a mesma que eu vou fazer aqui. Então, você já fez lá, já passou aqui, então aqui a gente vai aplicar aqui a braguilha da mesma forma que a professora Vânia explica no vídeo. Então, aqui já tô com a minha braguilha no lugar. Eu usei um zíper aqui bem maior, porque eu não tinha um aqui no mesmo tom. Mas aqui não vai ficar aparecendo, então tá ok. Agora, nós vamos fazer a aplicação do nosso bolso, né? Ele é um bolso aqui sobreposto. Então, eu tô aqui com o meu bolso. Vou retirar aqui para o momento. E aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Aqui, na abertura do bolso, aqui a gente vai, ó, dobrar aqui, passar uma costura aqui de acabamento. Uma costura de acabamento, não, desculpa, gente. A gente vai passar uma costura reta aqui para fazer a boca do nosso bolso. E para isso, eu já fiz aqui uma costura de acabamento, que foi uma costura de overlock, certo? Fiz a costura, sendo que eu coloquei esse reforço aqui, tá? Porque isso ajuda a deixar a boca do bolso mais firme, né? Para ela não ficar se abrindo. Esse reforço aqui é uma entretela, que é uma entretela de TNT, que a gente compra assim, ó, em rolo. Tem de várias larguras, essa daqui é de 2 centímetros de largura, e eu gosto bastante. Então, um lado ela tem cola e do outro lado não, certo? Então, eu uso aqui, eu tava esperando a minha chegar. Quando eu não tenho dessa, eu corto da entretela de malha, um pedacinho, mas assim facilita, né? Porque a gente não precisa cortar, é só vir e aplicar. Então, eu apliquei aqui, depois passei a overlock aqui para dar o acabamento, e agora nós vamos aqui, ó, eu vou fazer aqui a dobra, tá? Tem a marcação certinho, ó, ele vai encaixar certinho, ó, tá assim. Então, aqui, ó, nessas quinas, é a posição da gente dobrar. Então, aqui eu dobro, né, pro meu lado do avesso, deixar o meu direito bem bonito. Dobro aqui, bem certinho. E aqui eu vou passar uma costura, tá? Vou passar uma costura aqui, prendendo, né, uma costura reta, fazendo aqui o acabamento, ó, da abertura do meu bolso. Então, aqui o bolso, ó, costurei o acabamento do nosso bolso. Aqui você, no caso, como eu tô trabalhando com o linho misto, nesse caso aqui eu passei uma costura de acabamento de overlock aqui embaixo, tá? Mas se você estiver trabalhando com um tecido que desfie pouco, não tem necessidade. Eu prefiro assim, porque eu acho que dá mais qualidade, né? E dá mais estabilidade para o tecido. Agora, nós vamos aplicar aqui na nossa calça. A aplicação dele, gente, eu tive até que desfazer aqui a costura, porque eu tinha visto uma foto, mas não foi não estava muito nítida, eu não tinha visto com clareza. Então, assim, ele vai ser aplicado aqui antes da gente costurar essas duas partes. Então, é assim, ó, você vai posicionar ele aqui, tá? Ó, posicionou, certo? Deixa eu botar aqui. Posicionou ele na parte da lateral. Aqui você vai dobrar aqui 1 centímetro, certo? Você vai dobrar 1 centímetro aqui. Você pode vir e fechar essa parte de baixo aqui com uma costura aqui por cima. Eu vou fazer de outra forma, tá? Então, aqui, ó, eu marquei
e vou alfinetar só aqui a parte de baixo, onde eu marquei. Onde eu estou aqui alfinetando, né? No caso, você pode vincar bem aqui, que também dá certo, ó. E eu vou abrir aqui, ele tá vincado. Então, aqui, eu vou fazer a minha costura com 1 centímetro, certo? Ó, vou trazer aqui para mostrar para vocês. Vou fazer aqui a costura com 1 centímetro, fechando aqui a parte de baixo do bolso. Então, aqui, ó, fiz a costura reta, ó, aqui tá a minha margem, ó, fiz a costura reta, agora eu volto com ele, ó, posiciono aqui em cima, né, aqui eu tô com o meu direito pra fora, e aí ele vai ficar assim, ó, com a costura daqui embutida. Agora, eu pego a minha lateral frente, aquela lateral que eu já estou até com a braguilha, deixa eu descer aqui, já estou até com a braguilha, né, eu tive que desmanchar, que eu já tinha fechado essa costura, mas essa parte aqui vai vir antes da gente fechar. Então, primeiro vai fazer o acabamento da boca do bolso, posiciona o bolso, fecha a parte de baixo. Agora, a gente vem com a parte do meio frente, coloca por cima, aqui, ó. Aqui, ó. E agora, nós vamos costurar. Passar a costura reta e depois a costura de acabamento. Como a gente já tinha feito antes, só que fizemos sem... Eu fiz sem o bolso, né? Na verdade. Então, aqui... Vou passar uma costura reta, mais a costura de acabamento, que no caso aqui eu tô usando a overlock. Então, aqui, ó, costurei, passei costura reta, costura de acabamento, tá? E agora, eu vou pespontar isso aqui, tá certo? Então, agora, nós vamos fazer o pesponto aqui, né, pra igualar com a parte de cá, que já tá pronta. Nesse caso, mas você vai estar fazendo aqui pela primeira vez, você vai fazer agora o pesponto em toda essa parte aqui, dessa costura que a gente acabou de fazer. E o pesponto é aquela costura, né, que a gente vai passar a costura aqui, nos guiando pela bordinha dessa costura que já foi feita primeiro. Então, aqui eu vou passar com um pé calcador, que eu tô usando a máquina industrial, então é um calcador de meio centímetro, mas se você deixou aqui 1 centímetro de margem, você consegue também fazer com a distância de um calcador da máquina doméstica, porque ele tem 0,75, então é menor do que 1 centímetro, um pouquinho menor, tá? Mas dá pra fazer. Então, agora sim, ó, bolso no lugar, tá? Aqui, gente, eu passei uma costurinha de segurança, ó, só pra prender o bolso no lugar. Tá? Só para prender aqui a lateral, a gente faz na beiradinha uma costurinha, só para ele não ficar aqui solto. E aqui a nossa parte frente, ó, o que tínhamos aqui de fazer, já fizemos. Agora, vamos para a parte costas, para a gente poder montar aqui a nossa calça. Aqui na parte costa, nós vamos começar com a costura do gancho. Então, ela já tá aqui posicionada, né? Você cortou com tecido dobrado, então ela já tá aqui com o avesso para fora, já tá na posição correta. O que nós iremos fazer agora? Passar uma costura reta com 1 centímetro aqui em todo o nosso gancho e também a costura de acabamento, tá? No caso, overlock ou zigue-zague. Nesse caso, eu já até passei, porque eu aproveitei, na hora que eu tava passando a parte de frente, já passei aqui a costura de acabamento. Agora, eu vou passar a costura reta. Pronto, já fiz aqui a minha costura reta, certo? Então, já tô com o meu gancho costurado. Agora, nós vamos costurar, fechar aqui a nossa pence. Então, lá no molde tem a marcação da pence, como eu já falei pra vocês, tem que passar todas as informações do molde para o tecido. A minha aqui já está marcado, tá? Aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas já tá marcado. Agora, o que nós iremos fazer? Aqui, nós vamos pegar, ó. Aqui eu tenho o meu direito, então eu vou juntar aqui, ó, cada marcação, ó, direito com direito, junto uma marcação na outra. Fechar aqui, aqui eu tenho o ponto onde eu vou finalizar aqui a minha pence. Aqui eu vou alfinetar. E vou costurar até a marcação de final da pence. A pence, ela é costurada na diagonal, ou seja, você vai costurar ela assim, ó. Ela vai começar mais larga e vai terminar bem fininha, tá? Pra ficar uma pence bem bonita. Então, aqui, onde eu vou terminar minha pence, eu vou colocar um alfinete para eu saber aonde eu vou finalizar. Então, eu começo aqui e termino aqui bem encostadinho. Isso aqui nós vamos fazer desse lado e do outro lado também, porque também nós temos, né, outra pence do lado de cá. Então, você vai fazer aí dos dois lados. Então, aqui, ó, já estou com a minha pence costurada. Veja que ela começa larga aqui em cima, ó, aqui em cima, e termina bem estreitinha aqui no final dela, tá? Então, é assim que a gente precisa que a pence fique. Então, quando a gente vira, ó, e passa a nossa pence, aqui, ó, ela vai ficar bem bonita, certo? Feito isso, já estamos prontos para fechar, né, unir frente e costas da nossa calça. Então, agora,
eu vou colocar aqui, ó, as minhas costas com o direito para cima e venho com a minha frente com o direito para baixo. Frente com o direito para baixo. Então, eu vou encostar direito com direito e aqui eu vou alfinetar a minha lateral, certo? Então, você vai casando aí a sua lateral e vai alfinetar até o final, tá? Eu vou alfinetar aqui e já mostro para vocês. Então, aqui, ó, já alfinetei toda a lateral, tá? Você vai alfinetar toda a sua lateral dos dois lados, ok? Aqui também, ó, já tá alfinetado, certo? E você também já pode alfinetar a parte do entrepernas. Então, aqui a gente já vai costurar tudo, né, numa tacada só. Então, aqui, ó, já tô com o meu entrepernas todo alfinetado, casou aqui, ó, perfeitamente, como vocês podem ver, tá? O meu entrepernas. Então, aqui eu vou passar costura reta. Agora, um detalhe. Aqui eu vou passar a costura reta, todas nas duas laterais e no entrepernas. E antes de fazer a costura de acabamento, que é overlock ou zigue-zague, eu vou experimentar. Então, aqui é o momento de você experimentar se tá tudo ok, se precisa de algum ajuste aqui na hora da costura, tá bom? Então, aqui, ó, passei a costura reta, tá? Toda a minha lateral e no meu entrepernas também, tá? Então, o entrepernas já está costurado e a outra lateral também. Feito isso, já experimentei. Aí aqui, se precisar de apertar mais um pouquinho, você consegue, né, ajustar aqui a sua lateral, apertar um pouquinho, se for o caso. E no meu caso aqui, eu ainda vou ajustar um pouquinho aqui na lateral, aqui na cintura. Uma costurinha reta aqui, vou entrar só mais um pouquinho para ficar ok para mim, certo? Então, feito isso, nós vamos agora fazer as costuras de acabamento para a gente poder montar o nosso cós. Então, é só passar costura de overlock ou zigue-zague em todas as laterais e entrepernas para a gente fazer o acabamento. Então, ó, aqui, já com acabamento, toda ela com acabamento. Agora, nós vamos fazer o nosso cós e também... aqui nós vamos fazer uma costura de acabamento aqui em volta. Pode ser overlock, o zigue-zague que você vai fazer aqui em volta da boca da calça, para depois a gente virar ela e costurar a nossa bainha, tá? Você tem aí a marcação no molde, ele tem a marcação da bainha, que é uma bainha assim mais larga, certo? E nós vamos depois costurar a nossa bainha aqui. Mas vamos agora fazer o nosso cós. Então, aqui eu tô com as duas partes do meu cós, né, como estava no molde, e já também entretelado, como também era a indicação do molde, tá? Aqui eu entretelei ele com entretela de malha, tá bom? Agora, nós temos também aqui essa parte que é o detalhe, né, da parte de cima do nosso cós. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir, né, aqui eu tenho meu avesso, eu vou dobrar ao meio aqui, ó, avesso com avesso. Vou alfinetar aqui. Que é pra gente preparar aqui o nosso cós. Então, estou alfinetando essa parte aqui. Se você for iniciante, para te facilitar, você pode até passar uma costurinha aqui de segurança, tá? Só pra manter ele assim fechadinho. Então, a gente alfinetou assim. Só que aqui... né, você veio alfinetou todo ele com o avesso para dentro, porém aqui nós vamos fazer o acabamento desse final aqui. Então, aqui nós vamos virar, ó, direito com direito, ó, você vai alfinetar e vai passar aqui uma costura reta de 1 centímetro nas duas pontinhas, só pra gente fazer aqui o nosso acabamento. Ó, fez aqui uma costurinha reta, nós vamos desvirar, tá? Desvira aí com cuidado, prontinho, tá aqui, certo? Isso aqui você vai fazer dos dois lados, tá bom? Agora, nós vamos pegar aqui um lado do cós, vou colocar aqui com o direito pra cima. Vou pegar aqui, ó, a minha faixinha, né, que eu fiz aqui o acabamento na pontinha. Vou pegar aqui no cós e vou colocar, ó, com 1 centímetro de distância, porque aqui eu vou passar a costura. Certo? Mas aqui, ó, nós vamos colocar com 1 centímetro de distância aqui. E nós vamos alfinetar, ó, por todo o nosso cós.
aqui, ó. Por isso que a gente já dobrou, porque já facilita, né, na hora da gente prender aqui no coisa. Então, aqui, ó, tá colocada aqui no coisa. Agora, eu venho com a outra parte do meu coisa e vou sobrepor aqui, tá? Então, a gente volta e vai agora alfinetar todo mundo junto. Poderia ter feito tudo de uma vez só? Poderia. Mas eu tô fazendo assim para ficar bem explicado e para que quem não tem muita experiência, quem ainda não tem tanta habilidade assim na costura também consiga fazer, certo? Então, aqui, ó, deu certinho. Agora, nós vamos passar uma costura reta aqui, ó. Aqui, nós vamos fechar. Cuidado para você não costurar essa parte, tá? Então, nós vamos fechar aqui, bem rentezinho aqui, onde a gente deixou a parte desse detalhe aqui dentro. Então, aqui, depois aqui tudo, né? A costura reta, 1 centímetro de margem, e a gente fecha do lado de cá, tá certo? De um dos lados, nós vamos fazer, ou desse lado ou do outro lado, você vai dobrar aqui 1 centímetro, tá? Vai ficar assim. Nós vamos costurar até essa parte. Ó, 1 centímetro. Dobrou aqui 1 centímetro de um dos lados. Se você já colocou colarinho, você já viu essa técnica aqui. Então, nós vamos costurar, ó. Daqui, da onde a gente dobrou, deu a volta, até aqui do outro lado. Então, depois disso aqui, ó, dessa costura, nós vamos tirar aqui, cortar um pouco desse excesso pra gente poder desvirar, tá? Aqui. E desvirei aqui. Aqui você vai acertar esse cantinho para ele ficar bem bonito, tá? Pega seu descosturador. E acerta ele, ó. Vai ficar bem direitinho. Então, isso aqui a gente vai fazer do outro lado também. Uma coisa importante aqui da hora do nosso cós. Aqui eu tô trabalhando, né, com linho misto. É um tecido que vocês podem ver que desfia com facilidade e ele cede também. Ele vai esgarçando. Então, ó, vocês podem até observar aqui, ó, principalmente, vou botar aqui, ó, principalmente nessa parte onde o tecido fica cortado na diagonal, vocês podem perceber que ele vai esgarçando com mais facilidade. Então, nesses casos, a não ser quando você está trabalhando com tecido bem firme, mas nesses casos, assim, de tecidos que ou que desfiam muito, ou que são mais molinhos mesmo, é importante você passar, ó, uma costura de embebimento aqui na cintura. O que seria isso? É uma costura com ponto largo, ou 4 ou 5, dependendo aí da sua máquina, né? O ponto mais largo. Então, a gente passa uma costura de embebimento para trazer essa cintura para o tamanho correto. Porque, às vezes, você pode fazer, você seguir o molde, tudo certinho, bonitinho, e daí, depois, você vai falar assim, depois você vai ver que a tua cintura tá maior do que deveria. Então, para que, quando isso acontecer, você vai passar uma costura de embebimento para que ela fique do tamanho correto, que tem que ser o tamanho do seu cós. Então, você vai medir aí o seu cós, tudo direitinho, né? Ele tem que estar na medida da sua cintura. E daí, você vai, então, colocar aqui na sua calça, tá? Então, aqui a sua calça, a cintura da calça tem que estar exatamente no tamanho da cintura aqui do nosso cós. Então, caso ela esteja um pouquinho maior, você vai fazer essa costura aqui de embebimento para dar aquela encolhida, não vai franzir, só vai, né, trazer ela para o lugar porque o tecido cedeu. Então, se por acaso tiver acontecido isso, se o tecido tiver cedido, o que você vai fazer? Depois você vai puxar um pouquinho para ajustar essa cintura até ela estar do mesmo tamanho que o seu cós, tá? Então, você vai fazer isso aqui para trazer ela pro tamanho, ela tem que estar no tamanho do cós. E aí, nós vamos, então, aplicar o cós. Então, aqui, ó, para montar o nosso cós, eu tô com a calça do avesso, tá? E aqui eu tô com o meu cós, ó, com esse lado que tem uma sobra de costura, que a gente não dobrou, né? Esse lado aqui, nós vamos encostar, né, o direito dele com o avesso aqui do nosso cós. E vamos posicionar aqui. Aqui vamos alfinetar, certo? Nós vamos alfinetar toda a volta, ó, você vai esticando aqui o teu cós, né?
esticando não, né, gente? Colocando ele na posição retinho e vai prendendo aqui na sua cintura, na cintura aqui da sua calça, até chegar do lado de cá, onde você vai fazer a mesma coisa. Vai deixar bem rente aqui com a braguilha, ó. Vai deixar bem rente e vai alfinetar também. Feito isso, nós vamos passar uma costura reta com a margem aqui, ó, de 1 centímetro que a gente dobrou aqui, ó, e ficou sobrando aqui 1 centímetro. A gente vai passar uma costura reta em toda essa volta aqui com 1 centímetro de margem de costura. Pronto, então aqui, ó, já fiz a costura de todo o meu cós, ó, toda a volta. Agora eu não preciso mais disso aqui, eu vou tirar esse excesso aqui de zíper, tá? Dos dois lados. E agora, nós vamos rebater. Você vai pegar, ó, levantar o seu cós, aqui é o nosso lado do avesso, ó como é que ele vai ficar. E do lado do direito, aqui, ó, o que nós iremos fazer? Nós dobramos, né, já a margem aqui de 1 centímetro, então, 1 centímetro aqui de margem, a gente dobra. Vou pegar aqui a minha costura, vou jogar para dentro do meu cós e venho com esse outro lado e abraço aqui o meu cós, ó, assim. E vamos alfinetar. Ó, olha como vai ficar. Isso nós vamos fazer por todo o nosso cós, tá? Você pode, para te facilitar, passar o ferro, deixar aqui, ó, bem abertinho. Isso aqui, ó, linha que vai sobrando, soltando aqui. Então, aqui, ó, nós vamos ir dobrando 1 centímetro, posicionando e alfinetando, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui por toda essa nossa cintura, tá? Então, por toda a cintura, você vai fazer isso aqui e vai alfinetar. Então, aqui, ó, depois da gente alfinetar todo o nosso cós, nós vamos agora passar uma costura reta, bem nessa bordinha aqui, ó, bem nessa borda, por toda a nossa cintura, pegando aqui praticamente em cima dessa primeira costura, tá? Então, a gente vai encostar aqui essa dobra em cima dessa primeira costura e passar uma costura bem nessa bordinha aqui, por toda a nossa cintura. Então, aqui, ó, ficou o pesponto pelo lado de fora, olha. E aqui pelo lado de dentro. Olha como ficou bem bonito. Então, aqui o nosso cós está praticamente pronto. Agora, o que precisamos fazer? Fazer as presilhas, né? Aplicar aqui as presilhas e a nossa faixa. Então, aqui, nós vamos fazer aqui as nossas presilhas. Então, aqui eu vou pegar, ó, aqui é o meu direito, eu vou dobrar aqui para dentro, ó, 1 centímetro de cada lado, dobro mais uma vez, e aqui a gente vai costurar. Ó, vai ficar assim, 2 dobras para dentro, ó. Quando a gente abre aqui, ó, você vai pegar, dobrar um lado até o meio, certo? Aqui. Do outro lado até o meio também. Aqui. E depois a gente fecha, junta um lado com o outro. E aí, nós vamos ter isso aqui. Vamos passar uma costura reta aqui do lado que tá aberto, fechando bem na bordinha. E do outro lado também, para ficar de acabamento, tá? Então, vamos fazer nossas presilhas. Bom, já tô aqui com a minha presilha feita, né? Ó, as 2 costuras passadas. Agora, já passei aqui o acabamento de overlock na minha barra. E agora, eu vou virar aqui pra gente costurar, né, a nossa bainha. Então, aqui eu tenho uma marcação que tá lá no molde. Você vai virar exatamente na marcação. Vai alfinetar. Nós temos a marcação nas 2 laterais, tá? Vai alfinetar. Se você achar que tem necessidade de pôr mais alfinete, você vai colocar. Feito isso, nós vamos passar uma costura reta bem aqui nessa beirada, tá? Da nossa bainha. Você vai fazer isso nas duas bocas da calça, né? Nas 2 bainhas. Aqui, ó. Você pode pôr mais alfinete se julgar necessário, tá bom? Uma outra coisa que nós já vamos fazer também é fechar a nossa faixa. Nós temos uma faixa de cintura e nós iremos fechar aqui a nossa faixa. Então, para fechar aqui a nossa faixa, ó, eu vou abrir aqui, vou colocar aqui ao meu direito, vou fechar aqui, ó, dobrar direito com direito, alfineto.
Isso eu vou fazer aqui, ó, por toda a extensão da minha faixa, até do outro lado aqui. Nós vamos passar uma costura reta, fechando aqui as laterais e o comprimento, deixando aqui na metade, você vai marcar o meio dela, aqui mais ou menos, isso aqui não precisa ser exatamente. Você vai marcar aqui e aqui nós vamos deixar, ó, 3 centímetros sem costurar, que é por onde nós vamos desvirar a nossa faixa. Então, eu vou costurar de um lado, ó, desse lado até aqui e do lado de cá até aqui. E vou deixar esse aqui aberto, que é pra gente desvirar a nossa faixa. Então, aqui, ó, tô com a minha faixa já costurada, certo? Deixei aqui no meio, ó, um espacinho para poder desvirar. Daí você vai desvirar com a ferramenta que você tiver aí, que você já tiver acostumada. Você vai desvirar a sua faixa pra gente poder fechar ali aquele buraquinho, tá? Então, aqui, ó, já desvirei. Ó, você acerta bem o cantinho. Essa parte aqui que ficou aberta, eu vou fechar com pontinhos invisíveis à mão. É só um pedacinho, então eu vou costurar a mão. E agora é só passar o ferro, né, pra assentar aqui a nossa faixinha. Pra finalizar, ó, já passei aqui a costura na bainha, certo? Então, a minha bainha já está pronta aqui na nossa boca da calça, né, o barra da calça. E agora nós vamos só colocar a nossa presilha para finalizar aqui a nossa aula, tá? Eu vou virar aqui pelo direito. Então, aqui nós vamos marcar, ó. Vou colocar uma presilha em cada parte aqui, em cada lado, bem aqui onde nós temos essa costura, que tá a costura do bolso. Então, nós vamos colocar uma presilha aqui. Essa presilha, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou virar aqui 1 centímetro. Colocar aqui, ó. Coloca aqui. Vou alfinetar, não sair do lugar. Fica grossinho, é um pouquinho mais difícil de alfinetar. E aqui em cima, eu também vou virar 1 centímetro. Vou virar aqui. Aqui para encaixar aqui. Porque eu vou costurar aqui. Então, aqui eu marquei. Vou cortar aqui com 1 centímetro de sobra. Pronto, já tenho aqui a minha presilha, passante, tem outros nomes aí, tá? Então, agora eu vou ver com quantos centímetros ficou para eu cortar as demais. Então, a minha vai ter 7 centímetros, tá? Então, eu vou cortar mais uma para colocar desse lado. E aqui nas costas, você pode colocar onde tá as pences também, mais 2, né? No caso, 4 presilhas. Ou passantes, como você desejar chamar. Então, aqui eu corto todo mundo do mesmo tamanho. E pronto, eu já tenho aqui as 4 que eu preciso. Ainda sobrou aqui. Lá no molde tá falando para cortar 2, tá? Mas no meu caso, que tô usando aqui o 38, basta você cortar um só e fazer uma só, tá? No caso, a não ser que você queira colocar mais presilhas. Mas de qualquer forma, ainda sobrou aqui que daria mais 2 presilhas, certo? Então, agora eu vou só aplicar aqui e já voltamos. Então, aqui tá a nossa calça, ó, as presilhas aqui no lugar, certo? Aqui também na parte costas. Agora é só você colocar aí o botão, aqui, colocar o botão, passar o ferro, assentar bem, abrir todas as costuras e está finalizada a nossa calça.